livro de Ruth? Diga amém quem encontrou. Amém. Isso. Vamos ler um trechinho aqui desse texto. Ruth, capítulo 1. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e também de seu marido. Então se levantou com ela as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Oremos. Senhor, fala conosco através das suas escrituras, da sua palavra. Olhe para dentro do nosso coração, Jesus, e veja o que tem lá para o Senhor tratar através da sua palavra. Jesus, nós clamamos por sua misericórdia e pedimos tua ajuda para que nossos ouvidos e mentes estejam sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa teus filhos, abençoa as nossas vidas aqui nesse momento. Possui esse momento, esse lugar, Senhor, e que a tua palavra tenha primazia nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse livro de Ruth é um livro brilhante, é um livro inserido num contexto, para você entender. Era o período dos juízes, talvez um dos piores períodos em que essa nação chamada de Israel, eles viveram. Um período em que cada um fazia a sua própria lei. Um período em que as pessoas não tinham referência. Um período em que as pessoas perderam a noção do bem e do mal. Talvez tenha muita semelhança com o período em que a gente vive hoje. Então essa cena que me deixou um tanto quanto abalado na porta da minha casa traduz bem isso, onde as pessoas não têm mais apreço nenhum pela vida, onde as pessoas não têm mais valores morais, as pessoas não têm mais lei, e cada um vai estabelecendo o seu próprio caminho. Esse é o período em que esse livro, os fatos desse livro acontecem. Ele foi escrito quase que 200 anos depois, aproximadamente. Mas os fatos narrados aqui são em torno de 1200 a.C., 1200 anos antes de Cristo. E nesse contexto, a palavra vai dizer que houve fome, e uma família de um lugarejo, de uma cidade chamada Belém, eles saem de lá e eles vão para uma terra estrangeira chamada Moabe. E esse homem Elimeleque pega sua esposa, seus 2 filhos e vão para essa terra na expectativa de uma vida melhor. Como acontece com muitas pessoas, com muitos brasileiros que saem de uma cidade para outra, de um estado para o outro, ou de um país para o outro, em busca de uma vida melhor, em busca de melhores condições. E foi exatamente o que aconteceu com esse homem Elimeleque. Mas a vida, às vezes, irmãos, ela apresenta surpresas desagradáveis. E havia uma grande necessidade em Belém. A fome chegou até lá. Essa família vai em busca de algo melhor. Só que quando chega em Moabe, o pai da família morre. E é um grande transtorno já numa terra estrangeira. O chefe da família, ainda mais naquela época que ele era responsável, muito responsável por toda a sua casa, ele falece. Os moços conhecem mulheres ali e casam-se, os 2 meninos se casam, os 2 rapazes, mas ao cabo de 10 anos eles também morrem. Então veja, uma família que sai de um lugar para o outro para buscar algo melhor, encontra o pior. É a narrativa do início do capítulo 1 sobre Ruth, sobre esse livro de Ruth e sobre essa saga de Noemi, que é uma das protagonistas da história desse livro. A profundidade do ensino que há nesse livro fala muito conosco.
E a primeira delas é essa que eu acabei de dizer: vivemos um tempo difícil, um tempo sem lei, um tempo sem valores, um tempo onde cada um toma as suas próprias decisões e segue o seu próprio caminho. E esse é um tempo perigoso para a igreja. Vale lembrar que Belém significa casa do pão. Eles saíram da casa do pão porque faltava pão, não tinha alimento. E eles vão para Moabe, uma terra estrangeira. Lembrando que Moabe é o nome de um homem que há alguns séculos atrás, esse Moabe, ele foi fruto de um relacionamento incestuoso de um pai com uma filha. Lembra de um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão? Esse homem teve uma relação incestuosa com as duas filhas dele, e as duas geraram filhos, Amon e Moabe. Então Moabe é a terra desse filho de Ló, de uma relação incestuosa, de um povo que foi assim, um calo seco em Israel. Amonitas e Moabitas foram perseguidores implacáveis de Israel. E esse pessoal sai de Belém para ir justamente para Moabe, buscar algo melhor. Só que algum tempo depois que toda aquela tragédia acontece, a Bíblia diz que o Senhor visita o seu povo lá em Belém e eles voltam. Parece que a decisão de ter ido para Moabe foi precipitada. Parece. Porque algum tempo depois, Deus volta a abençoar o seu povo, a chuva vem e a colheita vem. Então o que eu quero deixar em primeira instância para nós, a princípio aqui nessa palavra, no nosso coração, para nós refletirmos. Cuidado, irmãos, com esse tempo em que vivemos, em que nós vamos estabelecendo nas nossas próprias leis e tomando as nossas próprias decisões. E as nossas decisões nunca serão para o pior. Ninguém decide pelo pior, a gente decide pelo melhor. Essa família mudou-se de cidade, mudou-se de país, buscando algo melhor, mas encontrou-se lá com o pior. Então as nossas decisões, às vezes buscando o melhor, podem nos levar para o pior. Às vezes sair daqui para ir para lá, mudar daqui para ali, pode ser que pareça ser melhor, mas às vezes não é. Talvez uma mudança que a gente esteja planejando, esteja desejando e está parecendo ser o melhor, pode não ser o melhor. Então, o que esse texto vai dizer? Que nós não podemos tomar decisões que não sejam muito bem pensadas. Nós não podemos tomar decisões que não estejam colocadas diante de Deus, de joelhos dobrados, mas não por 20 segundos. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou para cá, mudo de cidade, mudo de emprego, mudo de igreja, como é que me responde, Senhor? Não, a gente tem que dispensar muito tempo diante de Deus. E mesmo que não apareça um anjo com uma asa enorme, resplandecente, dizendo: eis que te digo, meu filho, vai para a direita ou vai para a esquerda. Se as nossas decisões forem tomadas em Deus, Ele guiará as nossas decisões. Amém, irmãos? Não é que Ele vai decidir por nós. Nós é quem decidimos. Deus não decide por ninguém. Nós é que decidimos. Eu me lembro de Jesus, certa feita, em Lucas, no capítulo 6, em que a narrativa vai dizer que Ele passou uma noite inteira em oração. O que é uma noite inteira? A hora que anoiteceu, Ele começou a orar e só parou de orar quando amanheceu. Quando Ele desce do monte, Ele se depara com os seus discípulos, talvez 20, talvez 30, talvez uns 100. Tinha muita gente seguindo Ele. E daquela turma toda, Ele começa a separar o time. Pedro, você, André, você, Felipe, Bartolomeu, Mateus. Ele separa os 12. Só que 2 versículos antes diz que Ele passou a madrugada em oração. Então parece que Ele estava orando para escolher aqueles que seriam as colunas da igreja de Jesus, da igreja dele.
Então ele não faz isso por simpatia, ele não faz isso porque achou bonito, ele não faz isso porque a aparência de um ou de outro. Ele vai buscar a Deus, ele vai buscar ao Pai em oração para decidir. Isso ilustra para nós que nós precisamos ter cuidado para onde nós estamos decidindo. Essa família buscou o melhor e encontrou-se com o pior, porque saiu da casa do pão e foi para Moabe. Isso é interessante também porque me lembra de um outro moço, de uma parábola que Jesus conta, onde um homem tinha 2 filhos em Lucas capítulo 15, e um deles está na casa do pai. Só que na casa daquele pai não estava nem faltando pão, muito pelo contrário. E ele diz: pai, eu cansei dessa vida aqui, eu cansei da sua casa, eu sei que tem muita coisa boa aqui, não falta comida, não falta boa música, aqui é uma maravilha, mas eu quero viver e respirar outros ares. Eu quero viver a minha vida de uma forma mais livre. Então dá parte dos meus bens, porque não vou ficar aqui. O pai que devia ter ficado com o coração rachado é uma história fictícia, mas a gente vai entrando no clima da história. Coração doído, pegou a parte que lhe pertencia e entregou ao filho, e ele foi buscando viver uma vida melhor, buscando viver um tempo melhor, buscando viver prazeres melhores. Só que o que é que ele encontrou? Enquanto ele ainda estava cheio da grana, foi só festa, foi só alegria, foi só comida boa, bebida boa, mulheres, foi uma festa. Quando o dinheiro acabou, a miséria começou a tomar a vida dele em todos os sentidos, inclusive na sua alma. E aí ele começa a perceber que ele decidiu errado, que ele buscou algo melhor e encontrou-se com o pior. Isso acontece com essa família. Os nomes dessas pessoas também nos dão a entender, porque a Bíblia ela é maravilhosa nos seus significados. Quando a Noemi perde o seu marido, seus filhos se casam com 2 jovens moabitas. Logo após, os filhos também morrem, 10 anos depois. A gente vai olhar, por exemplo, o que significa Noemi. Fala de minha alegria, meu prazer. Malom significa doença. Quilion, fragilidade. Orfa, uma das suas noras, significa nuca ou as costas. Ruth significa amizade ou companhia fiel. Vai aparecer daqui a pouco na história um homem chamado Boaz, que significa força e fortaleza. E depois vai nascer uma criança chamada de Obed, que significa servo. Então, olhando para esse texto e para tudo o que aconteceu, quando eles ficam sabendo que há comida, a colheita em Israel, elas resolvem voltar. Noemi resolve voltar. As suas noras, também viúvas, 3 viúvas, resolvem ir com ela. E quando arrumam as coisas para sair, a Noemi olha para as 2 e diz: poxa, mas não é justo. Vocês são jovens. Eu vou voltar para a minha terra. Vocês podem ficar aqui e casar de novo. Vocês são jovens, são bonitas. E as 2 disseram: não, nós vamos contigo. Só que a Noemi insistiu: eu já tenho uma certa idade. Mesmo que eu me case de novo, não dá para eu ter um filho e vocês esperarem ele crescer. Não dá para fazer que nem a Suzana Vieira, né? E outras. Não vai dar para vocês esperarem ele crescer. Então voltem para a terra de vocês e vivam a vida de vocês. E Orfa enxuga as lágrimas, beija sua sogra e volta para Moabe. Só que Ruth diz: não, eu vou com você. Eu vou com você. Essa é uma história fantástica, irmãos. E aí ela vai com a sua sogra para Belém de volta. Quando chegam lá, algumas pessoas as reconhecem,
elas não têm nada, elas não têm recurso algum. Elas têm um pedaço de terra que pertencia ao marido de Elimeleque, ao marido de Noemi, só que elas não têm nada. E Ruth diz: olha, eu vou para a plantação, para a colheita, e ver lá o que sobra, para eu poder trazer para a gente comer. E havia uma lei, um costume antigo, em que quando havia colheita, os homens passavam fazendo a colheita, e as espigas que caíam, ou o resto que caía, eles não podiam voltar para buscar, ficava ali para as pessoas que não tinham nada, para os estrangeiros. Então ela ficou indo atrás daqueles que estavam fazendo a colheita e pegando aqueles restos do que caía, e no final da tarde levou para casa. E aí, meus irmãos, quando chegou lá, a Noemi disse: como é que foi o dia? Olha, eu consegui pegar essa colheita do que sobrou e tal. Você estava no campo de quem? Eu estava no campo que eu fiquei sabendo de um homem chamado Boaz. Ela disse: Boaz? Boaz é um dos nossos parentes. Olha, Boaz é um homem muito rico. Boaz é um partidão, hein? E Ruth, ele pode ser o seu remidor, o seu resgatador. Segundo a lei, ele sendo um parente próximo, ele pode ter você como esposa e suscitar descendência ao meu marido Elimeleque e ao meu filho, que é o seu marido também. Continua naquele campo, porque lá você vai estar protegida com a serva dele de ser molestada por alguns perdidos que tiverem por aí. Você continua colhendo lá. E ela foi, chegou no outro dia, o Boaz viu uma moça diferente ali e disse: quem é aquela moça? Aí alguém disse: olha, ela é nora de Noemi, esposa de Elimeleque, que morreu lá em Moabe, e ela veio colher aqui. Aí ele deu até uma dicasinha, você pode ver numa tradução mais contemporânea. Ele falou assim: quando vocês estiverem colhendo, deixa cair de propósito na estrada para ela pegar, e cuida dela aí, vê se ninguém faz mal a ela. Então a decisão de ir para Moabe foi errada, mas agora a decisão de voltar para Belém parece ser a decisão certa. Então as coisas começam a acontecer, e aí ela vai continuar colhendo no outro dia e volta com 25 quilos já do material processado para elas comerem. E aí Noemi dá uma dica para ela, falou: olha, já que ele pode ser o seu remidor, vamos fazer o seguinte: ele deve estar essa noite finalizando lá o processo com a colheita, e ele vai estar muito cansado. Depois que ele comer e beber e adormecer, você vai e descobre os pés dele, e não deixa que ele te reconheça, e você deita-se aos pés dele. Só isso. E ela chega, começa a cercar o arraial, e ela vê Boaz trabalhando incansavelmente, e aí ele come, bebe, e eles gostavam de tomar um vinho, né? E a Bíblia diz que ele ficou alegre, tomado, né? Um vinhozinho e tal. E aí ele adormeceu. Quando ele adormece, ela se deita aos pés dele, e no meio da madrugada ele acorda e fala: moça, mas quem é essa moça? Aí ela se levanta e diz: eu sou Ruth, moabita, e eu sei que você pode me resgatar. Aí ele disse: espera um instante, tem um outro parente que está na frente, que ele é um parente mais próximo. Ah, é? Quem é? Deixa, eu vou conversar com ele. No dia seguinte, vai o Boaz e encontra-se com outro parente que poderia resgatar a Ruth, a Noemi e a terra do Elimeleque, e diz: olha, você pode resgatar, a Noemi está de volta, a terra está lá, e você pode resgatar a terra dele. O cara falou: tá bom, fechou, eu vou resgatar porque eu tenho direito. Aí ele disse assim: porém, você vai ter que levar a Noemi e a Ruth. Aí o cara desiste: não quero não, quero não, vou levar a sogra junto. Aí o cara falou: não quero. Ele desistiu de pegar o pacote completo. Com isso, eles trouxeram 10 anciãos
anciãos, o Boaz de tirar a sandália, de tirar o sapato. O rapaz tirou o sapato, os 10 anciãos testemunharam, e Boaz falou: essa mulher é minha, e essa terra é minha. E a Bíblia vai dizer que Boaz resgatou a Ruth, a Noemi e aquela terra. E ele casou-se com Ruth. E ele teve um filho chamado Obed. A palavra Obed significa servo. Então veja, a decisão de voltar para Belém, para a casa do pão, foi acertada. Porque dali por diante, uma vida que caminhou num tempo de mais de 10 anos, de mais de uma década, cercada pelo infortúnio, pelo mal, pela desgraça, começou a ser uma vida agora abençoada por Deus. E a decisão de voltar para o lugar certo foi o determinante para que isso acontecesse. Amém, irmãos? Então você vai sair daqui hoje pensando sobre decisões, sobre cuidado com as decisões, porque as nossas decisões são capitais para o que a gente vai viver. Então a decisão de retornar para o lugar certo começou a trazer desdobramentos de bênção para a vida de Ruth e de Noemi. Outro fator importante que me chama a atenção é a lealdade. Nós vivemos um tempo, irmãos. Ontem tivemos lá no Jabaquara uma atividade chamada de pastoreio com o nosso presidente nacional, e o tema foi fidelidade. E discutimos aquilo a tarde toda com os pastores lá no Jabaquara, e vivemos um tempo em que as pessoas não são mais leais, elas não são mais fiéis, elas não dão conta mais da palavra que empenharam. Às vezes chegam diante do altar e dizem: até que a morte os separe, contigo na doença, contigo na pobreza, contigo na saúde, tal. Não dá um ano, elas esquecem do que empenharam diante de um altar, diante de um sacerdote, de um homem de Deus, porque não há mais fidelidade. A gente vê que tanto dentro como fora da igreja a infidelidade conjugal acontece. Então nós vemos aqui que órfã significa costas, a nuca. A infidelidade é trair a confiança, dar as costas a quem se prometeu lealdade, a quem se prometeu fidelidade. Só que Ruth nos dá uma lição. Enquanto o órfão enxuga as lágrimas e volta para sua terra e dá as costas a Noemi, Ruth diz o seguinte: aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. E depois ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E isso vai redundar numa mudança na história da vida de Ruth e até na descendência de Ruth. Porque a Ruth, ela vai ser uma das matriarcas de Israel, que dão origem a Davi e depois ao Senhor Jesus Cristo na genealogia. Uma moabita, alguém que era estrangeiro, alguém que não tinha direito às alianças da promessa de Deus no seu povo. Por causa da decisão de voltar, por causa da decisão de ir para a casa do pão, de ir para Belém. A casa do pão, irmãos, a gente pode entender como uma comunidade chamada igreja, aonde Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em João, no capítulo 6, ele vai dizer para o pessoal: vocês aqui em Israel comeram maná no deserto, os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram, mas eu sou o verdadeiro pão do céu, que desceu para dar vida aos homens. Aquele que se alimenta desse pão nunca morrerá. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida, que alimenta as pessoas, que alimenta a alma do homem, que alimenta o ser do homem. Elas voltam para a casa do pão, de onde não deviam ter saído, de onde aquela família não deveria ter saído. E Ruth, que nem entendia de casa do pão porque ela era moabita, decidiu ser leal à sua sogra, decidiu ser fiel à sua sogra e voltou com ela. A órfã, a gente não ouve mais dizer o que aconteceu com ela, mas em Ruth fica essa história extraordinária
para nós entendermos que o Deus é maravilhoso. Outra coisa importante que a gente entende com isso, com esse texto, com tudo que está acontecendo aqui, é que nós precisamos encarar a vida com mais humildade. Com mais humildade. O texto vai dizer que Ruth, ela saiu colhendo espiga daquilo que caía, do que sobrava. E por isso elas tinham comida. Jesus vai dizer para nós em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, ele vai dizer assim: ó, vinde a mim todos que estão cansados, que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí a gente vê uma mulher numa colheita, uma jovem, pegando as espigas que estão caindo lá da carroça do rapaz que está fazendo a colheita, e ela vai apanhando, colocando num saco, numa bolsa, e levando aqueles rabiscos, né? O que sobrava da colheita era chamado de rabisco, e levando aqueles rabiscos para poder se alimentar. Encare a vida com mais humildade. Olhe para as pessoas com mais humildade. A gente sempre diz aqui, né? Às vezes nós nos achamos tanta coisa, porque temos um diploma, porque fizemos pós, porque fizemos mestrado, porque de repente não tínhamos nada, agora moramos numa casa bonita, porque de repente andávamos a pé, agora a gente anda num carrão que não tem nem chave, a gente liga e ele já liga sozinho. Porque de repente a gente não tinha nada, aí usa roupa de grife. Cara, a vida com mais humildade. Jesus disse: aprenda de mim. O Obed, filho de Ruth e Boaz, o significado é servo. Depois do Obed gera Jessé, Jessé gera ao rei Davi. E Jesus foi conhecido em Israel como o filho de Davi. E Jesus, no Evangelho de Marcos, ele é chamado de servo sofredor. No capítulo 10, versículo 45, está escrito lá: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Encare a vida com um espírito mais servidor. Sirva a sua família, sirva os seus filhos, sirva o seu marido, sirva a sua esposa, sirva na casa de Deus. Encare a vida com mais humildade. Servo, Obed significa servo. Ruth, uma mulher serva, não se intimidou em ter que pegar restos, porque ela tinha um espírito de serviço, ela caminhou atrás de uma sogra. Sirva, porque Deus se agrada de quem serve. E quem serve mostra indícios de que é humilde. As pessoas que só querem ser servidas, elas mostram então indícios que não são humildes. Jesus brigava com os discípulos porque eles viviam se desentendendo uns com os outros, com uma discussão. Qual era a discussão? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? E toda vez que Jesus pegava eles com essa discussão aí de quem de nós é o maior, às vezes ele dizia o seguinte: quando alguém se senta para comer num restaurante, quem é o maior? Quem está sentado ou quem serve? Os discípulos diziam: ora, quem está sentado para servir. Jesus disse: muito bem, acertaram. Entre os homens aí fora é assim, porém entre nós, comigo, no meu ponto de vista, maior é aquele que serve. Maior não é aquele que está com o microfone aqui em cima, maior é aquele que serve. Amém, irmãos? Maior não é aquele que está em destaque em alguma coisa, maior é o que serve. É o que tem espírito de servo. Isso é humildade. Ruth nos ensina que precisamos encarar a vida com lealdade, com fidelidade e com humildade. Sirva um pouco mais, e com humildade.
Em terceiro lugar, Ruth também nos mostra que a gente tem que levar a vida com um pouco mais de vigilância. Então, no versículo 8 do capítulo 2, Boaz diz a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação, fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Ruth catava espigas nos campos, e esse trabalho era meio arriscado, porque homens de má índole, homens violentos podiam pegá-lo. Então, fica por aqui e fica esperto, vigilante, não vá para outro lugar. Não saia daqui, porque aqui você está mais amparada. No versículo 23 vemos que Ruth atendeu, capítulo 2, 23, o conselho de Boaz. E Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita do trigo. Então encare a vida com um pouco mais de vigilância. Então Ruth corria perigo por ser uma moça só, se ela ficasse buscando a colheita em qualquer lugar. Isso nos dá a ideia de vigilância. Jesus disse certa vez: olha, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o texto vai dizer: quem é vigilante não põe em risco a sua fé e o seu caráter. Quem é vigilante não caminha por lugares obscuros onde é risco de queda. Quem é vigilante não espera a doença do pecado atingir a alma para depois tentar remediá-la, mas ele previne-se com um antídoto chamado santificação. Quem é vigilante modera suas palavras para não falar aquilo que não convém. Quem é vigilante apressa os seus pés para andar retamente e preserva os seus olhos para não olhar o que é mal. Quem é vigilante atenta para os seus sentimentos e para as suas tendências, desejos e vontades. Então Ruth, fica aqui e seja vigilante, não saia daqui, não mude de lugar. Então ser vigilante fala de tudo isso, e eu quero frisar isso para vocês. Quem é vigilante atenta para seus sentimentos, para suas tendências, para seus desejos e para suas vontades. Irmãos, tem alguns monstros que moram dentro de nós. Amém? Tem monstros habitando aqui dentro, aí dentro. Nós temos que estar atentos ao que está aqui dentro. Isso fala de vigiar, isso fala de ter cuidado. É o que Boaz diz a Ruth: não sai daqui, porque é bom ficar vigilante. Existem monstros dentro de nós que, se nós os alimentarmos, eles vão nos destruir lá na frente. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7 o seguinte: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu já disse aqui várias vezes, vou dizer de novo: se você não gostar, não tem problema. Tem ninguém bonzinho aqui não. Nós somos um bando de tranqueiro. Amém, irmãos? Se você não gostou, não tem problema. Se você quer dizer: não, pastor, eu sou um santo homem, uma santa mulher de Deus, sem pecado, imaculado. Amém. Se quiser cantar Grandioso és tu no espelho, canta também, não tem problema. Tem problema. Mas ninguém é bonzinho não, irmãos. Nós precisamos diariamente daquilo que Lamentações capítulo 3 vai dizer. Nós não somos consumidos, porque cada manhã o Senhor se renova a sua misericórdia sobre nós. Se você acordou, abriu os olhos, viu o sol pela manhã, foi voltar, almoçou, comeu feijoada, comeu lasanha, sei lá o que, você está aqui sentado respirando pelas vias próprias naturais, é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre você mais uma vez. Então nós temos monstros aqui dentro que precisamos ter cuidado com eles, com tendências, com desejos, com vontades, porque a gente fica com a cara de bonzinho, com cara de santo, cara de espiritual. Aleluia, glória a Deus, Senhor. E aqui dentro tem coisas aí dentro, tem sentimentos aí dentro, tem ódio aí dentro, tem rancor aí dentro. Isso pode te destruir. Tem desejos proibidos aí dentro que você está escondido na calada da noite, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Isso pode te destruir. Tem tendências aqui dentro que são monstruosas, que se a gente não cuidar, elas vêm à tona. Por isso a lição de Boaz para Ruth: olha, tem perigo ao redor, então não saia daqui, porque
perigoso demais uma moça sozinha. Sabe quem nós somos diante desse mundo espiritual que a gente nem conhece, irmãos? Frágeis como uma criança de 2 anos atravessando uma avenida. Jesus vai dizer para o Pedro: Pedro, você nem sabe, cara, mas Satanás pediu você para peneirar. Que nem se faz com trigo, Pedro. E Pedro lá, nem aí, gente. Pedro lá com os discípulos lá. E no mundo espiritual, Satanás estava assim: eu quero arrebentar com Pedro. Eu quero destruir o Pedro. Eu quero peneirar o Pedro. Eu quero ver se ele é crente mesmo. Eu quero arrebentar com ele. E Jesus não vai. Porque ele diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, você vai confiar nos seus irmãos. Irmãos, a gente está aqui porque as asas do Senhor assim estão sobre nós, nos cobrindo, nos cobrindo. Gente, 15 ou 20 minutos que eu saio para fora com as minhas crianças, a minha mulher estava tendo um tiroteio na minha porta. Então as mãos do Senhor estão conosco. A Bíblia diz que ao Senhor, o nosso Deus, pertencem os livramentos da morte. Não há novidade nenhuma em saber que existem planos satânicos ao nosso redor para destruir a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso ministério. Eu disse para vocês um sonho que eu tive quando estava na cidade de Bebedouro. Então eu preciso vigiar. Quando eu acordei naquela madrugada depois daquele sonho, eu não acordei para repreender demônio. Eu acordei para dizer: Senhor, cuida de mim para que eu fique de pé. Senhor, me sustenta na sua presença. Me santifica um pouco mais, porque eu não tenho medo de Satanás. Eu tenho medo de mim mesmo. Martinho Lutero, reformador da igreja no século XV, ele disse: eu tenho mais medo de mim mesmo do que de Satanás, do Papa e de todos os seus cardeais. Eu tenho mais medo de mim mesmo do que de Satanás, do Papa e todos os seus cardeais. Martinho Lutero vai dizer. Então, irmãos, vigia. Eu sei que Deus está falando com a gente aqui. Cuidado com o perigo que está ao redor. Vigia. Ruth nos ensina nessa lição, nessa reviravolta da vida, que precisamos viver com mais vigilância. E eu finalizo essa mensagem com uma síntese sobre esse livro de Ruth, porque no capítulo 1 eles saem e tomam uma decisão errada de ir para Moabe, para uma terra estranha. Moabe, um homem que, fruto, fundador dessa cidade, fruto de uma relação incestuosa de inimigos de Israel. Eles foram para a terra do inimigo. Depois, no capítulo 2, elas estão de volta. No capítulo 3, Ruth está se casando com Boaz. E no capítulo 4, Ruth é a senhora de uma fazenda. Ruth fala de amizade e fidelidade, de companheira fiel. Boaz significa fortaleza. O texto vai dizer no capítulo 1, nessa síntese, que de vez em quando a vida, a família e até a igreja é um grande problema. Capítulo 1 vai dizer isso. A vida é um grande problema. Morreu o marido, morreu os filhos, estamos sem nada. Capítulo 2, a gente vai perceber que parece que a vida é uma questão de sorte. Chegamos lá, quem é o dono da propriedade aqui? Um parente nosso. Parece que a vida é uma questão de sorte. No capítulo 3, a gente percebe que talvez a vida pareça com uma questão de mérito próprio. Ruth trabalhou muito, Ruth foi humilde. Mas no capítulo 4 a gente percebe que a vida está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Então vamos entender o seguinte: a vida não é um grande problema, embora tenha muitos. É uma questão
história nas suas mãos. E eu finalizo aqui essa mensagem e eu oro a Deus pela sua vida, pela nossa vida, pela sua família, para que as nossas decisões sejam acertadas, sejam tomadas aos pés de Jesus. Eu oro também para que sejamos vigilantes. Eu oro também para a gente não escrever nossas próprias leis. As nossas leis já estão escritas. Que a gente caminhe numa vida consciente e equilibrada no reino de Deus, regada com muita saúde na alma. E Boaz significa fortaleza. O bispo gosta de um salmo que diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se lancem por meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai que desolações ele tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lona, a lança, queima os carros no fogo. Aquieta o teu coração e saiba que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele será exaltado entre as nações, que Ele será exaltado sobre a terra, porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A vida parece o seu grande problema, a família parece ser um grande problema, às vezes a igreja parece ser um grande problema, às vezes a vida parece uma questão de sorte. Aquela deu sorte porque casou certo, aquele deu azar porque casou errado, aquele deu sorte porque entrou na multinacional, aquele deu sorte porque foi para os Estados Unidos, aquele deu sorte por causa disso. Não, a vida não é uma questão de sorte. Aquele teve mérito porque estudou, porque fez. Não é mérito, é graça. E a vida, nós vamos entender que é Deus quem é o sustentador da vida, a fortaleza da nossa vida, o refúgio da nossa vida. Esconda a tua vida em Cristo cada vez mais, busque a Cristo cada vez mais, esconda-se em Jesus cada vez mais, e não saia da casa do pão em hipótese alguma, porque a decisão é a mais errada que possamos tomar. Permaneça na casa do pão, ou retorne para a casa do pão, onde é a presença de Deus, onde é a comunhão dos filhos de Deus. Paulo diz: agora vocês não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.